Café com Política. Bruno Silva, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra, Guilherme, claro, todos os nossos queridos ouvintes CBN Campinas, tudo jóia? Tudo jóia, de olho aí no processo eleitoral, né, trazendo informações então desse aumento do número de eleitores lá na cidade de Sumaré, também da importância desse olhar mais técnico, clínico aí para as informações relacionadas também aos candidatos, né, e tudo que vem acompanhando aí essas informações, principalmente pelas redes sociais. Importante, né, Sandra? Vamos por partes, né? Vamos dizer assim. Primeiro que são dois assuntos extremamente relevantes nas eleições, o mapeamento para a gente poder entender qual que vai ser a realidade da disputa da competição política nos municípios. Gosto sempre de lembrar que disputa onde você tem a possibilidade de 2 turnos é uma disputa diferente, né? Porque você não precisa necessariamente se preocupar tanto num primeiro momento, principalmente os partidos como um todo, né, em você já antecipar um cálculo útil ou de alguma forma assim tentar concentrar forças e energias num candidato, né? Você pode muitas das vezes levar adiante a sua estratégia de campanha por parte dos partidos, né, dos objetivos, daquilo que entendem que seria significativo em termos de representação, e depois, posteriormente, fazer uma composição política, dependendo do cenário e das condições, né? Mirando aí um segundo turno como um todo. Então, isso muda, obviamente, as estratégias, muda aquilo que os candidatos desejam fazer, o lançamento de candidaturas e tudo mais. Então, essa disputa de 2 turnos tem esse componente, esse elemento como um todo. E, claro, tem o desafio também por parte dos candidatos de entender que numa situação como essa eles precisam, né, obter aí a maior parte dos participantes, daqueles que forem efetivamente votados, a sua preferência, o que é um baita de um desafio também em termos de campanha, né, Sandra? Porque aí você não é eleito por uma maioria simples, né? Muitas das vezes você pega os dados de resultados eleitorais, quando você vai observar o candidato ou a candidata a prefeito eleito teve 35%, 40% dos votos, 40 e poucos por cento, ou seja, não atingiu nem sequer a maioria absoluta, mas isso é da regra eleitoral, né? Eleições de turno único, é só necessário você ter mais votos do que o segundo colocado para sagrar-se vencedor. Eleições de 2 turnos exige, no segundo turno, pelo menos 50% dos votos válidos mais um por parte daqueles que forem participar. E aí tem outros elementos, né, que diz respeito a engajamento, voto branco, nulo, que é excluído desse cômputo, desse cálculo aí. Então isso muda substancialmente a campanha e a disputa política. E por outro lado, a iniciativa aí belíssima da IPTV, do G1, enfim, do grupo como um todo, mirando algo que, no meu entendimento, é o grande desafio, sim, das eleições municipais desse ano, que é lidar com as campanhas, né, de desinformação. Ou seja, você precisa fazer campanha para poder chamar a atenção sobre a desinformação, mirando justamente uma conscientização política sobre a importância de você se ater aos fatos, aos atores, aquilo que foi dito, aquilo que realmente está posto no debate político, né? É o grande desafio do século XXI. Por quê? Na medida em que a gente tem cada vez mais uma mudança nas novas tecnologias de informação e comunicação, onde as pessoas passam a ser produtoras de conteúdo, você não consegue garantir que todos que estão, de algum modo, produzindo conteúdos nessas redes tenham um comprometimento com a verdade. E aí é onde surgem N problemas de engajamento, de mobilização política. Então, parabéns aí a todo o grupo, porque é uma iniciativa muito importante para você realmente ter clareza daquilo que foi dito, foi feito, foi presenciado e aquilo que não passa de construção de narrativas, né? E rapidinho, Bruno, que a gente tem 2 assuntos ainda. Ontem tivemos sessão da Câmara, né? Foi aprovada a criação do SICAMP, que a gente comentou aqui ontem. Foi aprovada também a mudança do nome do Parque Portugal na Lagoa do Taquará, né? Para incluir o nome do arquiteto peruano que ajudou ali no projeto. Mas o projeto que deu discussão foi o PL 8823, né? Que foi aprovado em segunda discussão, que trata ali sobre a legislação municipal a leis de direito urbanístico vigentes no país. Aliás, esse PL 88 deu o que falar, viu? As galerias estavam relativamente cheias ali no Legislativo ontem, muito bate-boca desde o momento do pequeno expediente, para quem acompanhou a sessão, e no momento de deliberação não foi diferente. Os vereadores da oposição como um todo, né, Guida Caliço, Paulo Miguel, Paulo Búfalo, enfim, e N outros, se posicionando ali vertiginosamente contra a aprovação do projeto, o qual utilizaram também de um recurso político ali para tentar enquadrar à luz do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, dizendo que, de algum modo, o projeto permitiria uma outra lógica de ocupação, uma outra lógica urbanística no município, né, porque está expandindo justamente essa zona urbana, né, e isso poderia vir a trazer impactos ambientais a médio e longo prazo, viu, Guilherme? Então, acho que esse debate foi muito intenso, muitos dos manifestantes ali gritando, enfim, os vereadores mais da base tentando dizer que o projeto ele está dentro do escopo da legislação, faz uma adaptação em relação ao que se já tem
de legislação federal, de outras legislações municipais, mas a oposição batendo firmemente nessa tecla de que é um projeto que, na realidade, não tem um compromisso ambiental e pode trazer um prejuízo de médio e longo prazo aí para a cidade de Campinas. No final das contas, a oposição acabou sendo derrotada em termos de votação, mas gerou uma baita de uma repercussão nas redes sociais e lá para quem estava acompanhando a sessão da Câmara como um todo, viu, Guilherme? É importante acompanhar isso, né, já do que está acontecendo na Câmara e a intenção também dos políticos, aqueles que já se colocam como pré-candidatos. Algumas entidades de classe aqui de Campinas já estão se reunindo, inclusive, para debater esses assuntos, como IPTU, novos projetos de urbanismo, como esse que está sendo colocado, atração também de novos investimentos e incentivos à indústria para fomentar a economia, gerar mais empregos aqui na cidade. Importante, Sandra, importante. Acho que a sociedade civil tem que se mobilizar mesmo nesse momento. A gente sabe que nós estamos numa sociedade muito dividida, com diferentes visões, inclusive de gestão pública, de administração, de ocupação, né, urbanística como um todo. Acho que é fundamental que a sociedade participe, se aproxime dessas decisões políticas, coloque também os seus termos. Afinal de contas, é nesse momento de construção de pré-campanhas, né, Sandra, que inclusive as preferências vão ficando mais afloradas, mas de algum modo os pré-candidatos vão ficando mais sensíveis a esse apelo popular e isso pode entrar, de repente, nos seus planos de governo, né? No final das contas, acho que o que todo mundo deseja é que a cidade possa ser bem governada, que ela prospere, que ela cresça, se desenvolva, mas tem que tomar muito cuidado e tem que prestar, de fato, muita atenção. Questões ambientais são cada vez mais emergentes, há uma pauta de segurança que é muito forte, a dimensão de moradias em Campinas tem sido problematizada, virado notícia nacional, inclusive o Dário Saad reagiu ontem pelas redes sociais à reportagem que foi feita pela Folha de São Paulo a respeito das casas ali, né, que vem gerando uma baita de uma polêmica, uma dor de cabeça. Então, assim, tem muitos temas importantes e significativos para a população ficar longe, tem que se aproximar, cobrar dos candidatos e aquilo que você entender que do seu ponto de vista político faz mais sentido, apoiar a iniciativa e cobrar para que esteja no plano de governo e que depois saia do papel, né, Sandra? Acho que esse é o movimento mais importante aí da sociedade. Bruno, obrigada pela análise do dia e até amanhã. Obrigado você, querida. Um abraço para você, um abraço forte aí para o Guilherme, para todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham aí. Excelente terça. Até amanhã. EPTV é notícia na CBN.